Hoje nós chegamos à nossa última mensagem dessa série de novembro, que a gente pensou e trabalhou a respeito de conversão, onde nós pensamos em conversão a partir de 3 áreas da vida da gente. Vimos 2 na última semana e estamos encerrando, então, pensando nessa terceira, que é a parte da cosmovisão. Antes da gente entrar na mensagem, só um aviso que eu queria dar, já dei para o pessoal da manhã, mas pode ser que alguns de vocês que estão aqui hoje à noite participam, às vezes, de manhã também. Nós fizemos uma reunião nessa semana, onde nós analisamos a questão do culto da manhã e a sua efetividade, as suas... vamos dizer assim, as respostas que a gente teve a partir do culto da manhã, e nós entendemos que ele não tem sido um culto estratégico, ele não tem atingido os objetivos que a gente tinha imaginado para ele ou proposto desde o início. Então, nós decidimos ou resolvemos que nós não vamos ter mais o culto da manhã, nós vamos ter o culto da noite, aí a gente vai de novo começar a ter a questão do espaço novamente, e aí a gente vai pensar então uma outra alternativa para a gente resolver essa questão do espaço. A gente sabe que nesse momento agora das férias dá uma caída natural na questão das presenças, né, de vocês, das pessoas. Alguns de vocês já fazem o rodízio naturalmente, mas aí o rodízio dá uma aumentada um pouquinho mais. A gente sabe que normalmente quando a gente chega ali fevereiro ou março, retoma. Quando a gente faz a análise de todos os últimos anos da igreja, a gente percebe essa curva. Então a gente precisa ter uma resposta já para fevereiro e março. Então a gente está estudando, começando a estudar algumas alternativas, para isso, ver se a gente de repente vai liberar mais espaço ali atrás ou mudar alguma outra coisa aqui na formatação da igreja para a gente conseguir liberar esse espaço que a gente precisa mais imediatamente, e acredito que a solução vai ser realmente a gente mudar, a gente encontrar um outro espaço para a gente ter os nossos cultos e continuar crescendo, né? Não estagnar, não parar nessa situação, nesse local onde nós estamos. Então, já a partir do próximo domingo, a gente tem culto só à noite, normal, igual a gente está tendo agora às 19h30. E aí, o pessoal que não veio nem de manhã nem à noite hoje, a gente vai mandar durante a semana a mensagem para o WhatsApp de vocês, na lista ali da igreja, para que a gente reforce essa informação e não corra o risco de ter ninguém vindo aqui de manhã, né? E com isso eu quero reforçar com vocês que não parem de convidar pessoas para a igreja por causa disso, né? Essa é uma das razões que a gente pensou sobre liberar espaço, porque existe um bloqueio psicológico que a gente tem, que a gente sente que se um lugar está cheio, a gente então não deve convidar para não atrapalhar. E isso é mentira quando se trata de igreja, né? A gente tem que continuar convidando, e a gente, algumas vezes isso já aconteceu, os membros da igreja podem ser às vezes acionados pelos diáconos para poder liberar espaço se for necessário algum dia, e a gente sabe que sempre que solicitados fazem de bom grado. E aí eu queria aproveitar para agradecer, né, todos vocês que desde agosto para cá redobraram os esforços para a gente poder ter essa experiência do culto. Eu sei que muita gente, nos diáconos, nos músicos, o pessoal da mesa de som, o pessoal do data show, o pessoal dos ministérios, da integração, de várias... O pessoal do coral, quando tinha o coral no dia, dobrava a escala na hora de cantar. Então eu queria agradecer vocês por terem empenhado esse tempo, por terem abraçado a ideia, topado o desafio, né? E aí a gente vai precisar agora caminhar essa segunda milha num outro sentido, né? Porque a gente precisa continuar expandindo e solucionando esse problema. Hoje a gente vai encerrar então a nossa mensagem, a nossa série sobre conversão, que a gente pensou sobre isso desde o iniciozinho de novembro, e essa série ela foi inspirada num trecho, num pedaço de um livro que talvez vai fazendo mais sentido ainda agora que a gente está na terceira mensagem,
de um livro que eu li no mês de outubro, um pedaço do livro que eu li no mês de outubro, e aí lendo esse trecho, eu fiquei com vontade de falar sobre isso, de gastar um tempo refletindo com vocês a respeito disso, para que a gente pudesse pensar sobre a nossa conversão, sobre o que ter aceitado Jesus mudou ou precisa mudar na nossa vida. O que é que quando você diz, não, eu tenho de fato um compromisso com Jesus, o que é que isso impacta imediatamente em você e o que isso precisa continuar impactando na sua vida. E esse missiólogo que escreveu o livro, o Paul Hilbert, ele foi vamos dizer assim, um especialista nesse assunto, porque ele trabalhou a vida inteira dele voltado para converter pessoas. Ele dedicou a vida dele a isso, a pregar o evangelho de forma que as pessoas entendessem o evangelho, aceitassem e isso provocasse mudanças na vida das pessoas. Então ele chega agora no final da vida dele e ele escreve sobre esse assunto, e ele fala, dentro das observações que ele fez, sobre o que é uma conversão completa. O que é que a gente pode considerar algo que realmente produz o impacto inteiro que precisa produzir? E aí ele escreve isso no livro dele. A conversão a Cristo deve abranger 3 áreas: comportamentos, convicções e cosmovisão. Cristãos devem viver de forma diferente porque eles são cristãos. Falamos bastante sobre isso na semana passada. E esse viver de forma diferente não é ser esquisito. Esse viver de forma diferente não é ser estranho. Esse viver de forma diferente é aquela forma diferente que todas as pessoas, em todos os lugares, gostariam que as pessoas fossem. Em todos os lugares, as pessoas gostariam que as pessoas amassem mais. Em todos os lugares, as pessoas gostariam que as pessoas fossem mais honestas. Todas as pessoas gostariam que todas as outras pessoas fossem mais tolerantes. Então, quando a Bíblia fala para nós sobre a necessidade de nós sermos diferentes, não é aquele diferente e o estranho, que as pessoas olham e falam, coisa estranha, parece crente, aquilo ali. O diferente que a Bíblia está propondo para nós é ser o tipo de pessoa que lá no fundo, todo mundo, independente se é cristão ou se não é cristão, sabe que a gente deveria ser. Sabe que tem valores e princípios e situações que nós deveríamos abraçar, mas que, por razões dos nossos próprios interesses, egoísmo, individualismo e etc., a gente vive a nossa vida optando por não fazer. Quando nós assumimos Jesus e o cristianismo, então isso demanda da gente um comportamento diferente. Aí ele vai trabalhar, vai aprofundar essa questão. Entretanto, se o comportamento se baseia primariamente na cultura secular e não nas convicções cristãs, torna-se um rito pagão. É o que a gente observa. Existem outras religiões no mundo que propõem que as pessoas sejam boas pessoas. Você tem o budismo, que tem um monte de coisa no budismo que fala que as pessoas têm que ser boas. O espiritismo tem um monte de coisa que fala que as pessoas têm que ser boas. Você vai lá no shintoísmo, você vai no hinduísmo, você vai no zoroastrismo, você vai em todas as religiões, você vai ter propostas de mudanças comportamentais. O que difere todas essas outras religiões do cristianismo? As convicções. Porque se você acredita no Deus errado, não importa que você adote posturas corretas na sua vida, uma moral bacana na sua vida, você é pagão. Você não é cristão. Você está desconectado de Deus. E por mais que às vezes você abrace alguma religião que te torne uma pessoa boa daqui para frente, como é que você resolve aquilo que ficou para trás? Aquilo que você já fez de errado, as coisas que você já rompeu com Deus por conta dos seus pecados. Então, por isso, se é só comportamento, mas a convicção está errada, isso se torna um rito pagão. Não resolve, por isso nós precisamos converter as nossas convicções, que é o que a gente falou na primeira mensagem. A conversão deve envolver transformação de convicções. Mas se a mudança ocorre apenas nas convicções e não no comportamento, torna-se uma falsa fé. E é isso que Tiago vai bater bastante quando ele fala que a fé sem obras é morta. É isso que Jesus fala a respeito dos fariseus, porque eles acreditavam corretamente, eles tinham um bom escopo doutrinário, mas a prática de vida deles era uma prática de vida oposta àquilo que eles mesmos diziam acreditar. Por isso que esse comportamento se torna uma falsa fé, uma fé morta
na perspectiva ou na fala de Tiago. A conversão talvez inclua a convicção e o comportamento, mas se também não envolver uma cosmovisão transformada, e aí o que é a cosmovisão? É como o cristão ou a pessoa vê o mundo e aquilo que o cerca. No longo prazo, o evangelho será subvertido e o resultado será o sincretismo entre cristianismo e secularismo, que tem uma forma de cristianismo, mas não o é em sua essência. E quando a gente observa esse tipo de problema com cosmovisão, a gente estuda a história do cristianismo, nós conseguimos perceber aonde essa mistura entre uma convicção e um comportamento que não envolveu uma convicção, aonde essas coisas aconteceram. Hoje nós estamos vivendo uma época que já é chamado por muitos de era pós-cristã, como por exemplo na Europa. A Europa, ela avançou em relação a isso e está muito mais à frente do que nós em relação à história do cristianismo. Na Europa, eles foram cristianizados, eles ouviram sobre Jesus, as convicções deles foram organizadas. Muitas coisas chegaram lá também e disseram, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que mudar o seu jeito de viver nisso e naquilo. Mas em muitas partes da Europa, a cosmovisão das pessoas não foi transformada. Então o evangelho chegou em Roma e se romanizou, chegou nos países nórdicos e se nordificou, chegou lá nos celtas e chegou nos bretões e chegou nos países ibéricos e foi assimilando um pouco da cultura de cada um desses povos, fazendo com que nós tivéssemos um período na Europa onde o cristianismo foi e ainda é tida como a religião oficial, mas se tornou uma religião vazia, uma religião misturada, uma religião que tem forma de cristianismo, recebe o nome de cristianismo, mas na sua essência ela perdeu. E quando a gente olha a nossa história aqui no Brasil, a gente vê que nós estamos um passo normalmente atrás, né, do cristianismo em outros lugares do mundo. Só que a globalização, ela trouxe para nós a possibilidade de queimar etapas. Ao invés de nós passarmos pelos mesmos processos que todo mundo passou em relação ao cristianismo, nós já estamos conseguindo pular a etapa de termos nos tornado totalmente cristianizados ou evangelizados, para já pular para a etapa de sermos uma sociedade pós-cristã. De forma que aqui no Brasil, nós individualmente, aqui em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, onde a gente está, nós já experimentamos algumas desses reflexos de uma sociedade pós-cristã que traz para nós formas de como a gente deveria se comportar ou deve se comportar, mesmo que a gente nos mantenhamos nominalmente cristãos. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre essa questão da cosmovisão. Na nossa primeira mensagem, a gente iniciou com essa pergunta. O que é preciso para você mudar as suas convicções? E nós vimos que para que a gente possa converter as nossas convicções, nós precisamos crer na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é aquilo que marca uma mudança radical de convicção. Quando nós entendemos, e isso faz parte da nossa crença, que Jesus morreu e ressuscitou, isso transforma completamente a maneira como a gente crê em relação a todas as outras coisas. Jesus, ele sai da categoria de um grande mestre, como o Buda, como o Confúcio, como o Maomé, como o Allan Kardec, como o Chico Xavier, e ele sai dessa categoria e ele entra na categoria de Deus. De forma que Jesus, na categoria de Deus, ele não pode ser, como a gente poderia fazer com esses outros mestres, questionado. Ele não pode ser colocado como alguém que traria sugestões para nós, ou que traria possibilidades de vida para nós. Ele entra como aquele que é o Criador de todas as coisas, inclusive o nosso Criador. Então ele assume uma categoria absoluta para aquele que crê nele. E aí na semana passada nós vimos quais são os efeitos disso. A nossa conversão, ela precisa mudar o nosso comportamento. Nós precisamos nos comportar diferente. Nós precisamos reagir diferente.
E aí nós vimos ali em Efésios uma lista de coisas que Paulo traz para eles lá, que é um modelo talvez para nós, de mudanças de comportamento que nós precisamos abraçar. E nós vimos também na semana passada que esse tipo de comportamento ele não deve ser mudado simplesmente quando você sente vontade de mudar. A conversão, ela propõe para você que você mude, mesmo naquelas coisas que você ainda não tem vontade de mudar. Mesmo que interiormente você tenha vontade de fazer coisas radicalmente diferentes daquilo que Deus propõe para você. E é esse o conceito que a gente vê claramente expressado na tentação de Jesus. Quando Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto, ele foi tentado em coisas que ele queria fazer. Ele foi tentado em coisas que ele gostava, ele foi tentado em coisas que interiormente ele não estava zen, ele não estava alheio daquelas coisas todas, ele estava doido de vontade de fazer aquilo ali. Mas ele tinha o seu comportamento convertido a Deus, de modo que ele dominou-se para não fazer aquilo que ele tinha vontade de fazer naquele momento. Então a nossa conversão precisa afetar o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas respostas, as nossas reações. E aí, eu queria que a gente, então, hoje pensasse, para fechar, a respeito da cosmovisão. A nossa conversão, ela também precisa mudar a nossa cosmovisão. Ela também precisa afetar a maneira como a gente enxerga o mundo. A definição de cosmovisão, ela acontece basicamente em 3 dimensões que a gente tem ali: cognitiva, a dimensão afetiva e a dimensão avaliativa. A maneira como você encara essas 3 coisas na sua vida pessoal, particular, define a sua cosmovisão, a maneira como você enxerga o mundo, a maneira como você filtra as coisas que existem no mundo. Então, como que funciona isso aqui para a gente entender? Quando acontece um fato objetivo, uma coisa assim, fulano mata ciclano, fato objetivo. A maneira como você encara essa informação, ela é definida pela sua cosmovisão. Quando a sua mente recebe a informação dessa situação, o fato objetivo entra na sua cabeça e se mistura com uma série de coisas que estão relacionadas à maneira como você cresceu, as coisas que você foi educado pelos seus pais, os professores que você tinha e que você admirava na escola, como foi a sua adolescência, quem foram as pessoas que você se relacionou na sua adolescência e falou, nossa, eu quero ser igual aquele menino, igual aquela menina, que eram, sei lá, os populares da escola, ou aqueles bobões lá, que você fala, não, esse é o bobão, eu não quero ser igual ele. Então, todas essas coisas, elas foram formando esse conjunto de coisas que tem dentro de você que você utiliza para filtrar as informações. A escola que você estudou, se foi pública, se foi particular, se você foi uma pessoa que tinha condições financeiras, se não tinha condições financeiras, a faculdade que você estudou, o curso que você fez, o emprego que você teve, as pessoas com as quais você se relaciona até hoje, todas essas coisas, elas compõem a sua mente e a sua cosmovisão. Então, quando o fato objetivo chega para você, ele é, vamos dizer assim, contaminado por todas essas coisas e faz com que você interprete aquilo de uma maneira que possivelmente é diferente da maneira como eu interpreto. E que talvez, dependendo da fase da vida que você está, é diferente da forma como você interpretava há um tempo atrás. Então, todos nós somos assim. Todos nós temos isso. Não tem como a gente se abster desse tipo de coisa. Então, quando a gente pensa nessas 3 dimensões da cosmovisão, a gente precisa pensar como que cada uma delas nos afeta. A cognitiva, que é a primeira, ela está ligada ao compartilhamento de conhecimento de uma determinada comunidade, de um determinado grupo ou de uma determinada sociedade. Então, a maneira como a gente compartilha conhecimento afeta a nossa esfera cognitiva. Então, isso vem das informações que a gente tem na televisão,
das informações que a gente tem das pessoas, daquilo que a gente estuda, do livro que a gente lê, da revista ou do jornal que a gente lê, das páginas de internet que nós acessamos, das conversas que nós temos no dia a dia e da Bíblia que nós lemos. Já que quando nós pensamos em nós, aqui especificamente, nós somos um grupo, uma comunidade que compartilha um conhecimento. É isso que, inclusive, a gente está fazendo aqui agora. É isso que a gente faz o ano inteiro. É isso que a gente faz nos grupos. É isso que a gente faz nas atividades da igreja. Nós compartilhamos um tipo de conhecimento específico que vai afetar a nossa esfera cognitiva. E aí, a maneira como a gente valora ou compartimenta esse conhecimento em relação a todos os outros conhecimentos que nós temos, vai influenciar diretamente na nossa maneira de enxergar o mundo. E aí, o que é compartilhado passa a definir um padrão de interpretação da realidade. Então, por exemplo, como que funciona isso? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem o arco-íris, né? Nós olhamos para o arco-íris, eu e você agora, quando a gente olha para essa imagem, e se eu perguntar para você assim, quantas cores tem um arco-íris? Sem contar, você me responde 7. Você não precisa contar, você não vai parar e realmente ver se tem 7 cores aqui. Pode ser que muitos de vocês aqui nunca nem contaram as cores do arco-íris. Pode ser que vocês, Marcinho já confirmou que é um que nunca parou para contar. Pode ser que você viu num livro um dia 7 cores que pintaram para você no arco-íris quando você era criança, que falaram para você que tinha 7 cores, você acreditou naquilo e a partir daí, todas as vezes que você olha para o arco-íris, automaticamente na sua cabeça são 7 cores. E beleza. Pode ser que por acreditar que tem 7 cores, quando você olha para um arco-íris formado, você fica procurando as 7 cores. E você fica falando assim, ó, isso aqui é um azul, isso aqui já é um violeta. Aí tem gente tipo eu assim que não entende de cor, vai falar, mas qual que é a diferença de azul para violeta? Né? Parece que é só azul claro, azul escuro, nem deveria ser 2 cores diferentes. Mas aí a gente vai procurando, o amarelo parece que virou um alaranjado antes de virar um vermelho, e a gente vai com a mente da gente olhando para aquilo, e buscando as 7 cores que nos foram ensinados. Se você tivesse nascido na Índia, eles teriam ensinado para vocês que o arco-íris tem 2 cores. A quente e a fria. Porque é assim que eles classificam o arco-íris na Índia. Essa é a informação que eles têm lá. Quando eles olham, e faz muito sentido classificar dessa maneira, porque quando a gente olha para qualquer cor que o ser humano consegue enxergar, nós enxergamos dentro de um espectro que a gente fala que está... eu tenho que pensar para não fazer trocado isso aqui. Acima do infravermelho e abaixo do ultravioleta. Nós não enxergamos além do violeta e nós não enxergamos para baixo do vermelho. É por isso que quando eles mandam esses telescópios para o espaço, eles enxergam coisas que a gente fala assim, mas como é que ele está enxergando aquilo? Eu nunca vi aquilo ali. Porque eles têm lentes que conseguem olhar no infravermelho, no ultravioleta, coisas que os nossos olhos não conseguem interpretar. O infravermelho e o ultravioleta são o quente e o frio das cores. O hindu, o indiano, o pessoal da Índia, quando eles olham para o arco-íris, eles falam assim, não, tem umas cores quentes e frias. E para eles o arco-íris tem 2 cores, o quente e o frio. Ele chega lá, ele olha para essa mesma figura que a gente aqui e automaticamente na cabeça dele a resposta é 2 cores. Por quê? Cognitivamente ele foi ensinado assim. Então o arco-íris é um fato posto, que se a gente ocidental olha para ele, a gente mescla com as informações que a gente recebeu e dá uma resposta, e se o indiano olha com as informações que ele recebeu, ele mescla com essas informações, ele te dá outra resposta, do mesmo fato, do mesmo acontecimento. Então isso afeta todas as áreas da nossa vida quando a gente pensa na questão da cognição. Segunda dimensão da cosmovisão, que compõe a cosmovisão, é a dimensão afetiva, que está relacionada com sentimentos, emoções e sensações. Então está relacionado com beleza,
com alegria, com tristeza, com dor, com gostar, com desgostar e etc. É por conta disso que nós definimos a nossa culinária, né? Então você tem países aí que você olha a culinária deles, parece um absurdo. Como é que alguém gosta de um tipo de comida daquele ali? Né? Por quê? Porque lá a definição afetiva deles para alimentos é diferente da nossa definição. O que a gente chama de gostoso tem uma série de influências da nossa criação, da cultura que a gente nasceu nela, dos costumes que a gente tem, daquilo que disseram pra gente que é nojento e que não é nojento se comer, que pessoas de outra cultura não vão ter a mesma coisa. Isso define moda, define o tipo de roupa que a gente acha bonito usar ou não acha bonito usar. Ou seja, coisas que não têm uma clareza objetiva de certo e errado. Vai depender do gosto, vai depender daquilo que cada um internamente se identifica ou não se identifica. E aqui também é onde se definem os papéis sociais. Por exemplo, o casamento. Como que o casamento vai funcionar? Como que as amizades devem funcionar? É nessa esfera de cosmovisão que a gente tem, tanto em culturas quanto em pessoas, algumas que são mais argumentativas, que gostam de debater, gostam de dialogar, outras que são mais retraídas, que acham que discussão é falta de educação, você tem que concordar com tudo para que as coisas fiquem em paz e etc. E tudo que vão moldando as formas como relacionam-se pais e filhos, por exemplo. É por isso que, embora a gente tenha bilhões de pais no mundo, e existe uma forma, a melhor forma de se criar ou de se educar um filho, se você perguntar para os pais a respeito disso, cada um diz uma coisa. Porque cada um sente diferente como que deve educar o seu filho, como que deve criar o seu filho, que informação deve dar, se tem que dar punição, não tem que dar punição, se tem que dar castigo físico, não tem que dar castigo físico, tem que proibir de alguma coisa, não tem que proibir. Tudo na esfera da afetividade, daquilo que a gente sente. É o que gera uma sensação de bem-estar ou mal-estar, ainda que não objetivo ou logicamente mensurado. Um exemplo que a gente pode dar disso é quando a gente olha para a comida que a gente come. Então, nós olhamos para isso aqui e a gente sente nojo, asco, repulsa dessa imagem. Ninguém olha para isso aqui e enche a boca d'água e fala, jantar está chegando daqui a pouco, depois do culto, vou pegar meu pernilzinho de cachorro e vou comer. A gente não sente esse tipo de coisa quando você olha para um açougue na China, com as carnes enganchadas nos seus devidos lugares. Diferente dessa imagem aqui. Isso aqui não é um animal, isso aqui é comida. Né? A gente não pensa assim que isso aqui é a mesma categoria dos cachorrinhos. Isso aqui é pet, né? Isso aqui é bichinho de estimação, não se come bichinhos de estimação. Que nojo um negócio desse. Isso aqui, né? Você não imagina uma vaca. Não é uma vaca, isso é uma picanha. Né? Isso aqui não é uma vaca gordinha. Isso aqui é uma gordura que é uma coisa feita para amaciar o resto da carne e dar sabor e não sei o quê. Porque na nossa cosmovisão, isso aqui é alimento. Na cosmovisão do chinês, isso aqui é pet, é alimento. Para nós, isso é pet. Na cosmovisão do hindu, isso aqui é um animal, não é alimento. Ele olha para isso aqui e ele sente a mesma coisa que nós sentimos quando nós olhamos para isso aqui. Qual é a lógica disso? Não tem lógica. É sentimento. É o que você sente quando você olha para determinada coisa, ou para uma carne, ou para um bicho. E isso está totalmente ligado com a cultura que você nasceu nela, com a criação que você teve desde pequeno. E olha que interessante, a globalização, ela está fazendo com que o sentimento dos orientais, ou dos hindus, em relação a vaca, cheguem para nós. E é por isso que a gente começa a viver um tempo onde o vegetariano e o vegano, eles surgem e crescem cada vez mais na nossa sociedade.
Porque algumas pessoas do mundo ocidental começam a olhar para aquilo que até então era alimento como um animal. E a gente pensa em criticar as pessoas, mas a gente não pensa em se criticar quando a gente tem nojo disso aqui. Ou quando a gente olha para isso aqui. Por quê? Não tem lógica. Isso é a forma como afetivamente nós vamos construindo a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão. E existe ainda uma terceira dimensão da construção da cosmovisão, que é a dimensão avaliativa. Essa dimensão ela está ligada ao juízo de valor, às questões morais e éticas, aquilo que você sente ou define que é certo ou que é errado. São os padrões de julgamento para você avaliar o que é errado e, dentro daquilo que é errado, quais são os graus de muito errado ou pouco errado que existe dentro daquilo. Por exemplo, quando a gente olha para a questão da verdade, né? Falar a verdade, ser verdadeiro. Você vai na cultura do americano, para ele verdade é um argumento, é uma situação absoluta. Você tem que falar a verdade com as pessoas. Não importa se vai doer, não importa se vai machucar. E essa é a razão que de vez em quando a gente vê um político americano que mente, fala uma mentira qualquer, e eles descobrem que ele mentiu, joga ali, não, ele mentiu e aqui está a prova que ele mentiu, e eles renunciam. E a gente olha para aquilo e fala assim, mas o cara renunciou só porque ele contou uma mentira e descobriram que ele mentiu. A gente pensa nos nossos políticos, né? O que ia ser da política brasileira se fosse assim aqui? Porque para eles lá é um valor absoluto. Quando você vai para a cultura islâmica, o valor absoluto para eles é como você faz outra pessoa se sentir. Então, verdade é importante. Mas se você vai falar uma verdade que vai ferir uma pessoa, você deve omitir essa verdade. Porque para eles, mais importante do que a verdade é o sentimento da pessoa em relação a você. Então, para o islâmico, para ele olhar para essa maneira de se encarar a verdade, ele fala assim, não, a verdade, falar a verdade é certo, é errado mentir ou não falar a verdade, mas é menos grave do que você afetar o sentimento de uma pessoa. Diferente do americano. Ele acha, não, afetar o sentimento de uma pessoa não é uma coisa que se deve fazer, mas a verdade é absoluta, não importa o que a pessoa vai sentir. E isso vai de cultura para cultura. Quando a gente olha para a nossa cultura brasileira aqui, a gente vê que a gente é mais inclinado para o jeito que os muçulmanos encaram essa situação, porque a gente é mais inclinado a não ser tão objetivo, não falar a verdade de qual, a não ser que a gente está irritado, né? Mas quando a gente não quer ferir alguém, alguma coisa assim, a gente não fala uma coisa e não se sente mal por conta daquilo. Não é um negócio que pesa na sua consciência em relação a isso. Isso está na esfera avaliativa. O que vai acontecer quando a gente vai caminhando dentro disso na questão da cosmovisão, pensando também na questão da cognição e da afetividade, afetando a nossa maneira de avaliar. Vou dar um outro exemplo para vocês de uma coisa que a gente está discutindo muito fortemente no Brasil hoje em dia, que é a questão do aborto. O aborto, ele é extremamente relativizado hoje na nossa cultura. Para nós brasileiros, em geral, isso aqui nem é considerado um aborto. Não tem uma forma de um ser humano. Não tem, assim, uma coisa que você olha ali e você faz, nossa, assassinou uma pessoa fazendo esse tipo de coisa. Por isso que no Brasil é extremamente flexibilizado o aborto até 12 semanas. Por isso que no Brasil a pílula do dia seguinte é liberada. Você pode ir numa farmácia e comprar uma pílula do dia seguinte. Porque isso aqui não é afetivamente, avaliativamente considerado como um ser humano. Isso aqui é uma coisa que ia atrapalhar a vida de uma mulher. Então, a gente tem campanhas para se liberar o aborto, para legalizar o aborto, para deixar a coisa acontecer naturalmente. Quando a gente olha para essa situação, aí a sociedade brasileira se divide. Porque aqui parece que já é um ser humano.
Aqui já tem mãozinhas, pezinhos, já tem um olhinho, uma cabecinha, mas já parece um ser humano. Então parece que abortar depois de 12 semanas já não deveria ser uma coisa legalizada. É por isso que, diferente da pílula do dia seguinte, que você aborta uma criança assim, aqui você já não tem liberação do governo para fazer, a não ser em alguns casos muito específicos. Então nós ainda temos um grupo de pessoas militando para poder legalizar o aborto da criança nesse estágio da sua vida aqui, mas a sociedade, de um modo geral, se opõe. Por quê? Afetivamente, as nossas avaliações sobre vida já começam a mudar aqui. Isso aqui para nós já é um absurdo. Isso aqui para nós é impensável hoje, na nossa sociedade. Porque aqui já parece um ser humano formado. Aqui, para fazer o aborto desse tipo, que é o que aconteceu com essa criança, tem que picotar ela dentro do útero da mãe, que ela não vai sair. Então, enfia um troço lá dentro, picota ela, enfia um aspirador, suga a criança e aborta, que é quando você começa a ter aborto no 6º mês, no 7º mês de gravidez, quando a criança já está formada. Então, para nós, isso aqui é uma coisa praticamente impensada. Por quê? Porque aqui já é uma vida. Para nós, brasileiros. Porque nós já temos vários países do mundo em que isso aqui é completamente legalizado. Em que o aborto é legalizado até o 9º mês de gravidez. Se não nasceu e não respirou e o pulmão não se expandiu, ainda é possível abortar. E é o que existe um grupo aqui no Brasil lutando para que seja legalizado, para que aconteça. O que muda para nós? Quando a gente olha para essas 3 imagens, a nossa cosmovisão faz com que a gente filtre a informação e defina interiormente se isso é legal, se isso é legal ou se isso é legal. E faz com que a gente às vezes pense assim, aqui não tem problema, aqui já não deveria fazer, aqui é um absurdo se fizer. Agora, isso não é uma avaliação objetiva. Isso é uma percepção de mundo, que é direcionado por uma série de fatores para fazer com que a gente acredite ou pense ou avalie as coisas de uma forma ou de outra. Esse tipo de análise afeta a maneira como você percebe o mundo e as suas relações com o mundo. E isso também afeta a forma como você se relaciona com Deus, com a igreja e com a missão de Jesus. A sua cosmovisão afeta os passos que você decide dar em relação a Deus. Afeta o quanto você decide abraçar a missão de Jesus na sua vida. Afeta o quanto a igreja vai fazer parte da sua vida ou não vai fazer parte da sua vida. A sua cosmovisão, sua afetividade, a sua avaliação molda as suas decisões. E é por causa disso que, além de converter as nossas convicções e além de converter o nosso comportamento, a gente precisa converter a nossa cosmovisão. Porque quando você vê o mundo como Deus vê, você faz aquilo que Deus diz. Quando você consegue filtrar as coisas do mesmo jeito que Deus filtra as coisas, você entende por que Deus disse que você deveria se comportar de determinada forma. E aí vem uma coisa interessante. Deus não tem expectativa que você analise as coisas, os fatos, objetivamente, de forma fria, só o fato. Porque Ele não criou você para ser assim. Deus criou você com sentimentos. Deus criou você com afetividades. Deus criou você gostando e desgostando de coisas. Porque Deus é assim. Deus não criou você psicopata. Psicopata não tem esses tipos de capacidades avaliativas de sensações, de afetividades, de sentimento. Para ele, matar uma pessoa, matar uma formiga ou comer uma carne é a mesma coisa. Ele não sente nada em relação àquilo ali. Quem não padece de psicopatia, sente. Por isso que a cosmovisão é importante, porque a cosmovisão molda
o seu sentimento. Ao ponto de que você pode daqui a pouco estar fazendo coisas que para um psicopata é tranquilo fazer, e você não sendo psicopata também passe a achar tranquilo fazer, porque a sua cosmovisão interna moldou-se para aquela situação. Deus, ele encara o mundo com sentimentos. A Bíblia conta para a gente que Deus, ele tem raiva de determinadas coisas. A Bíblia fala para a gente que Deus ama outras coisas. A Bíblia fala para a gente que Deus gosta de determinadas coisas. Até a comida que Deus gosta de comer, a Bíblia fala para a gente. A Bíblia fala para a gente que Deus tem nojo de algumas outras coisas. O mesmo sentimento que talvez você teve quando você viu os cachorrinhos pendurados ali no gancho, a Bíblia fala que Deus olha para algumas coisas que acontecem no mundo e algumas coisas que eu e você fazemos e ele sente aquele mesmo tipo de repulsa. Ele olha para o mundo e ele enxerga os fatos e ele filtra isso a partir da cosmovisão dele. Por isso que a proposta de Deus para a gente não é que a gente analise fatos objetivamente e friamente. A proposta de Deus para nós é que a gente olhe para o mundo a partir da cosmovisão dele. Que a gente sinta aquilo que ele sente. Que a gente goste das coisas que ele gosta. Que a gente tenha nojo das coisas que ele tem nojo. Que a gente passe a interpretar os fatos da mesma maneira que Deus interpreta os fatos. Quando Paulo ele escreve a sua carta para os romanos, ele se depara com uma sociedade fortemente estabelecida já em seus valores e visão de mundo. Então, algumas pessoas que a gente não sabe quem foram até Roma, na época ali, logo depois de Jesus, e eles plantaram uma igreja na cidade de Roma, e aí Paulo, ele escuta que existem alguns cristãos lá, e ele descobre que eles estão crescendo uma comunidade cristã, uma igreja ali no meio dos romanos, e ele resolve escrever uma carta para eles. E é interessante que quando Paulo, ele escreve para essa sociedade, ele tem uma preocupação diferente do que ele tem com outras sociedades, porque os romanos na época, eles não somente tinham uma visão de mundo bem definida, como eles eram exportadores dessa visão de mundo. Eles impunham essa visão de mundo para os outros povos, que eles conquistavam. Então eles chegavam em um determinado local, eles conquistavam um determinado povo, e eles ensinavam, a partir de agora você tem que pensar desse jeito. A partir de agora você tem que encarar o mundo assim. A partir de agora você tem que gostar dessas coisas, você tem que repudiar essas outras coisas. Então, quando Paulo ele escreve para aquela igreja, ele está escrevendo para uma igreja que está em um conflito entre nós vamos continuar vivendo as nossas vidas do jeito que nós, como romanos, aprendemos, ou nós vamos agora nos adaptar a uma maneira diferente de viver a vida. Porque quando os romanos eles liam a Bíblia, ouviam as coisas da Bíblia, para eles parecia ser uma coisa de uma cultura, de um povo lá num canto do mundo que eles já tinham conquistado e que eles pensavam, por que eu vou adotar isso como modo de viver se nós temos um modo de viver mais desenvolvido? E aí a igreja de Roma, ela estava preocupada se ela seguia a lei das 12 tábuas que eles tinham desenvolvido ou eles seguiam os 10 mandamentos. Se eles observavam uma maneira de viver social, como eles tinham construído ao longo dos últimos, principalmente 200, 250 anos, ou se eles abraçavam um modo de viver de um povo que 1.500 anos atrás tinha saído de uma escravidão, migrado para um lugar estranho ali, quente e feio e jogado ali do mundo, e que agora estava chegando esse conhecimento para eles. Que é um conflito que às vezes a gente tem no nosso dia a dia. Quando a gente começa a olhar para as coisas de Deus, a gente fica pensando assim, não, essas coisas foram escritas há 2.000 anos atrás. Deus não sabia como a gente ia estar vivendo hoje. Não, quando essas coisas foram escritas, eles tinham um outro contexto de vida. Hoje nós evoluímos. Não, essas leis elas são tão século I, a gente está no século XXI, por que a gente vai continuar fazendo desse jeito? Ou por que não a gente pega só a parte de Jesus, mas o resto da nossa moral, da nossa visão de mundo, da nossa maneira de enxergar as coisas, a gente faz do jeito que a gente está aprendendo hoje. Então Paulo, ele com essa preocupação, e para enfrentar esse problema que estava sendo para as pessoas que participavam da igreja,
mas que ainda tinham uma cosmovisão romana, uma visão de mundo secularizada, ele escreve esse trecho da carta de Romanos, e aí nós vamos ler capítulo 11, a partir do versículo 33, que é onde Paulo ele vai, nessa sessão, tratar desse assunto. Então, nós vamos ler os versículos na sequência, aí nós vamos chegar no ponto central que Paulo quer, para a gente fazer uma engenharia reversa do texto, para a gente entender como nós podemos converter a nossa cosmovisão. Como nós podemos entrar nesse processo de mudança, de cognição, de afetividade e de avaliação da realidade do mundo. Paulo começa com aquilo que a gente cantou por último agora, que na época era uma música também. Ele pega esse trecho e ele introduz esse assunto com uma canção. E ele diz assim: ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo escreve essa seção da carta, a carta de Romanos, ela não é dividida em capítulos como a nossa Bíblia divide. Nós fizemos essa divisão há uns 900 anos atrás, que a gente dividiu a Bíblia em capítulos e não necessariamente respeitamos as seções. É por isso que às vezes a gente corre o risco de ler um trecho da Bíblia separado do outro e às vezes não fazer a conexão deles. Quando Paulo escreve essa seção da carta de Romanos, o objetivo dele é isso que está aqui no versículo 2. Renovação da mente. Ele está dizendo para eles: vocês precisam renovar a mente de vocês. É na mente que nós temos a nossa cosmovisão. É na mente que nós temos a nossa cognição, que nós temos os nossos afetos, a nossa afetividade, que nós temos as nossas avaliações. Todas essas coisas acontecem na nossa mente. Então Paulo está fazendo uma proposta direta para eles. Vocês precisam mudar a cosmovisão de vocês. Vocês precisam renovar a mente de vocês, ou a forma como vocês interpretam o mundo. Vocês precisam mudar a maneira como vocês encaram os fatos quando os fatos chegam para vocês, para que vocês possam então ter um comportamento diferente e experimentar uma boa vida com Deus a partir desse tipo de situação. E aí, Paulo, ele levanta um pressuposto aqui, que é um pressuposto que Jesus e os discípulos dele tinham uma preocupação muito grande de enfatizar quando eles falavam sobre esse assunto, que é o padrão do mundo, a cosmovisão do mundo, a maneira como o mundo, e por mundo aqui a gente entende sistema que rege o mundo, que direciona o mundo. Deus ele tem uma preocupação muito grande com a forma como nós encaramos o mundo, recebemos as coisas do mundo na vida da gente, porque no mundo não são só os seres humanos que definem as coisas. Não é só eu e você que direcionamos as coisas no mundo. Jesus ele tinha uma preocupação muito grande, e os seus discípulos, porque o mundo ele está entregue a outra força que não só o ser humano. E que João, quando escreve a sua carta, ele deixa bem claro para a gente, lá no capítulo 5, versículo 19, ele diz o seguinte: sabemos que somos de Deus, nós somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Na revista atualizada, essa expressão, ou a tradução foi feita para nós: o mundo inteiro jaz no maligno.
O diabo é uma força atuante no mundo. O diabo é uma força definidora de cosmovisões no mundo, de maneiras de se enxergar no mundo. Ele é uma força influenciadora na maneira como a gente vai sendo criado internamente para definir os nossos gostos pessoais, as nossas avaliações, os nossos juízos de valor, aquilo que nós achamos um absurdo, aquilo que nós achamos completamente irrelevante. Por isso que quando Paulo ele vai escrever para os romanos, ele está mostrando que o mundo está contaminado por dois elementos. Ele está contaminado pelo pecado, e nós já somos suficientemente difíceis e terríveis para a gente contaminar o nosso próprio mundo, mas ele também está contaminado pelo diabo. Quando nós recebemos informações ou orientações de cosmovisão do mundo, nem sempre aquilo que vem para nós vem apenas como fruto de um pensamento ou de uma reflexão humana. Muitas vezes vem também ideias do diabo postas ali, que faz com que a gente comece a olhar para o mundo ou para os fatos do jeito que o diabo olha. Que a gente comece a sentir as coisas do jeito que o diabo sente. Que a gente comece a gostar das coisas que o diabo gosta, achar graça das coisas que o diabo acha graça, é não gostar das coisas que o diabo não gosta. E faz com que quando a gente entende a mensagem do Evangelho, essas coisas entrem em conflito direto com a nossa avaliação da Bíblia e com a nossa avaliação da nossa vida cristã, da nossa proposta de vida cristã. Porque já existe dentro da gente uma maneira de enxergar o mundo conflitante, completamente oposta à maneira de Deus enxergar o mundo. E a conversão, ela precisa mudar a minha maneira de enxergar o mundo, as minhas afetividades, os meus gostos, o meu padrão de moralidade, porque muitas dessas coisas já estão contaminadas. Muitas dessas coisas não são minhas, não são suas. Muitas dessas coisas não é simplesmente que você, com a sua capacidade intelectual, chegou a essas conclusões. Quando isso chega para você, ela já vem misturada com algumas outras ideias e formas de interpretar o mundo que não é a propósito de Deus para você. Muita gente acha que Deus é mau porque olha para ele a partir dessa cosmovisão. E aí quando a gente olha para Deus a partir dessa cosmovisão, a gente pensa assim, não, mas Deus só veio proibir a gente de fazer coisa. Mas Deus não quer a minha felicidade. Mas Deus quer impedir que as pessoas sejam felizes. Deus quer impedir que as pessoas alcancem sucesso, que as pessoas cresçam na vida, que as pessoas não sei o quê. E aí a gente começa a olhar para Deus com desconfiança. A gente começa a sentir que Deus não está jogando o nosso time. Parece que todas aquelas coisas de que Deus ama, que o Senhor é nosso pastor e nada faltará, que Ele vai cuidar da gente, que Ele tem o melhor para nós, que não é bem aquilo que a gente sente em relação a Deus. Porque a nossa afetividade está contaminada, está afetada. E aí muita gente acha que ele é exigente ou carrasco porque não consegue olhar para o mundo do jeito que Deus olha para o mundo. Por isso que quando Paulo começa a falar desse assunto, ele diz o seguinte, você só vai achar Deus bom, você só vai gostar de Deus, você só vai começar a enxergar o mundo do jeito que Deus enxerga quando você mudar a sua mente. E aí quando você mudar a sua mente, você vai experimentar e comprovar que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E aquilo que Deus propõe para você viver é o melhor possível. Aquilo que Deus propõe para o mundo é o melhor possível. E aí você não vai mais olhar para Deus e para as suas propostas e questionar Ele. Ou sentir lá dentro que não era bem desse jeito que as coisas deveriam ser, porque a sua maneira de enxergar os fatos de Deus vai ter sido modificada, vai ter sido transformado. E aí,
Quando Paulo chega nesse ponto, ele chega nesse ponto depois que ele criou um caminho para isso. Como que eu posso, então, ter a minha cosmovisão transformada? Como que eu posso ter a minha mente mudada? Como que eu posso ter os meus sentimentos em relação às coisas do mundo modificados? Em relação àquilo que eu estou sentindo agora. Então, nota que Paulo ele chega no versículo 2 depois de passar por alguns pontos. No versículo 1, aí a gente vai fazer agora a engenharia reversa do texto, ele fala assim, ó, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício. Não tem como nós termos a nossa cosmovisão convertida se nós não nos sacrificarmos. Então, para que a gente tivesse a nossa convicção convertida, a gente precisava entender a ressurreição de Jesus, isso fazia sentido para nós. Para a gente ter o nosso comportamento convertido, a gente precisava tomar algumas decisões práticas na nossa vida, mas para a gente ter a nossa cosmovisão convertida, nós precisamos sacrificar. Agora, olha que interessante. A gente só sacrifica para divindades. Esse é um pressuposto básico de qualquer cultura no mundo. Se você for lá nos índios, na Amazônia, vai ver eles fazendo sacrifícios para os deuses deles. Você vai na África, vai ver eles fazendo sacrifícios lá para os deuses deles. Você vai num centro de Umbanda, de Candomblé, um lugar ainda que eles fazem alguns sacrifícios aqui perto da gente, você vai ver que eles têm os orixás, as divindades, as entidades que eles sacrificam para essas entidades. No Antigo Testamento, os judeus sacrificavam animais para Deus. Sacrifício é uma coisa que você faz para um Deus, para uma divindade, ou para alguém que você considera uma divindade. No Novo Testamento, nós não temos, a partir de Jesus, a necessidade de um sacrifício para perdão, porque Jesus foi esse sacrifício. E aí, quando a gente aceita Jesus, esse sacrifício de Jesus é feito de uma vez por todas para você, para que você tenha perdão. Mas é preciso alguns outros sacrifícios para que você obtenha algumas outras coisas de Deus para a sua vida. E para converter a cosmovisão, você precisa se sacrificar. E aí, quando Paulo ele usa essa expressão aqui, na Revista Atualizada fala que ofereçam os vossos corpos como sacrifício, aqui se sacrifiquem. A ideia no texto grego é que você sacrifique o seu ser, que você sacrifique a sua essência, que você sacrifique aquilo que você é. E aí, quando a gente olha para isso aqui, a gente olha para a vida da gente, nós temos algumas coisas na nossa vida que a gente precisa sacrificar para que a gente possa ter a nossa cosmovisão convertida. A gente, às vezes, precisa sacrificar a nossa arrogância, a nossa crença de que nós estamos sempre certos, de que nós temos a verdade sobre as coisas, de que o nosso caminho para se chegar na verdade é o caminho para se chegar à verdade. A gente precisa sacrificar aquele sentimento que a gente tem lá dentro, que não gosta de dar o braço a torcer e dizer, puxa, é mesmo, eu estava errado na minha maneira de enxergar o mundo. Aquele sentimento que às vezes a gente tem lá dentro, que a gente continua sentindo diferente do que Deus sente, mas a gente pensa, não, mas eu preciso me submeter a Deus, porque Deus é que sabe das coisas. Deus é que entende e eu não entendo. A gente precisa submeter aquele sentimento que a gente tem de às vezes ficar questionando Deus, de às vezes ficar tentando usar senso crítico para Deus, para pensar, não, Deus, o Senhor disse isso aqui, mas isso aqui não se encaixa muito bem. A nossa arrogância precisa ser sacrificada. A gente precisa sacrificar a nossa idolatria. A nossa idolatria a ideologias, a nossa idolatria a livros, a nossa idolatria a pessoas que nós julgamos importantes e que achamos que elas que têm que definir a vida da gente. Às vezes a nossa idolatria ao pai e à mãe, que a gente se espelha em coisas que fomos ensinados desde criança, e a gente pensa, não, é desse jeito e tem que viver dessa maneira aqui. Nós precisamos sacrificar o nosso senso de divinizar e atribuir a qualquer outra pessoa, ideia ou coisa, o lugar de Deus. A gente precisa sacrificar o nosso desejo. Porque no início, a gente não pensa e sente como Deus pensa e sente. A gente não gosta das mesmas coisas que Deus gosta. A gente precisa sacrificar a nossa vontade pessoal.
de ter determinadas coisas ou de fazer determinadas coisas. Nós precisamos sacrificar o nosso conforto. É extremamente desconfortável você mudar cosmovisão, porque a cosmovisão ela faz com que você possa viver daquele jeito que você sente vontade de viver, que é no automático. Nós amamos viver no automático. A gente gosta de fazer as mesmas coisas dos mesmos jeitos e não ter que ficar pensando muito nas coisas, em já ter a roupa que vai pegar e colocar, o caminho que vai ir para trabalhar, chegar no trabalho e fazer as mesmas coisas. Tanto que toda vez que muda, se alguém muda você de posição no trabalho, se alguém muda um móvel dentro de casa, se alguém muda, sei lá, você de curso, de turma, se você tem que mudar de qualquer coisa, você não gosta. Você olha para aquilo porque mexeu no seu automático. Você não vai mais poder fazer aquilo assim. Não, isso que aconteceu é óbvio que eu tenho que reagir desse jeito. Quando nós convertemos a nossa cosmovisão, a gente precisa sair do automático e começar por um tempo a pensar em cada uma das coisas que a gente vai fazer. E questionar cada uma das coisas que aparecem para a gente, ou dos sentimentos que a gente tem em relação às coisas, das motivações que a gente tem em relação às coisas. E isso causa desconforto, porque faz você ter que parar para pensar em coisas que às vezes você não estava com vontade de parar para pensar. E faz você ter que sair do seu jeito de fazer as coisas e passar a adotar novos jeitos de fazer novas coisas, que você está enxergando a partir de agora. E aí Paulo ele continua. Quando ele entra nesse versículo, nota que no iniciozinho do versículo 1 ele começa o texto falando assim, portanto aqui é por causa disso, em razão de, ou seja, o versículo 1 e 2 ele está conectado com aquilo que ele falou nos versículos anteriores. E o que Paulo ele vai mostrar é que você só consegue se oferecer como sacrifício quando você de fato adora a Deus. Quando Deus é o objeto máximo da sua adoração. Porque você só sacrifica a uma divindade, a um Deus, ou aquilo que você considera uma divindade. Nós só sacrificamos a quem adoramos. Então, quando Paulo ele chega nessa parte, ele fala assim, portanto, por causa disso, qual que é a causa disso tudo? É o que ele disse, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Olha por que ele vai adorar a Deus, olha o caminho da adoração. E inescrutáveis os seus caminhos. Ele começa falando assim, Deus, o Senhor é e eu não sou. O Senhor sabe e eu não sei. Deus, eu não tenho a menor condição de por mim mesmo, de por estudo, por experiência de vida, por análise de qualquer coisa que seja, chegar à conclusão nenhuma diferente das conclusões do Senhor, porque o Senhor é e eu não sou. Quem conheceu a mente do Senhor? Você vê que ele usa até uma palavra que a gente não... Às vezes nem tem ideia do que é, né? Quão inescrutáveis os seus caminhos. Você nem sabe direito o que é, mas sabe que é um negócio assim muito grande, né? Muito profundo. Deus é inescrutável, né? Isso você acha que é bonito e você fala aquilo mesmo. Isso é adoração. É olhar para Deus e reconhecer Deus como aquele que tem que definir todas as coisas na sua vida. E não você. Ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. E aí ele conclui a causa do efeito do que ele vai dizer logo a seguir, afirmando que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que eu sou dele, por ele e para ele, e você é dele, por ele e para ele, e Deus criou o mundo, que é o mundo dele, por ele e para ele, que Deus criou a maneira da gente viver, que é a maneira dele, por ele e para ele. Quando a gente coloca todas as coisas da nossa vida nessa esfera, na esfera da adoração, na esfera do reconhecimento de quem Deus é, e de quem eu sou,
quando eu entendo que Ele é infinitamente superior a mim, quando você entende que não se discute com Deus, que não se questiona Deus, que não se critica a Deus, não se relativiza Deus, a cosmovisão só muda quando você começa a entender quem Deus é. E a gente só consegue entender quem Deus é na Bíblia. É a única forma. Porque quem conheceu a mente do Senhor, os caminhos dele são inescrutáveis, são impossíveis de serem descobertos, de serem revelados, a não ser que ele revele. A não ser que ele fale assim, bom, não tem como você saber, eu vou contar para você. E quando Deus começa a revelar-se a si e aos seus caminhos, Ele não revela só a si e os seus caminhos, Ele revela a sua criação, Ele revela o mundo, Ele revela o ser humano. E aí quando Ele começa a dizer como a vida tem que ser, como o mundo tem que ser, como você tem que ser, Ele não está falando de uma coisa alheia a Ele, que Ele não deveria estar se metendo, porque você é que vai definir a sua vida. Não, você, o mundo, as outras pessoas, as suas relações, as relações das outras pessoas são dele, por ele e para ele. Todas as coisas que nós lemos ou interpretamos fora desse padrão ou desse parâmetro, nós interpretamos a partir da cosmovisão do mundo. E o mundo inteiro jaz no maligno. Você precisa converter a sua cosmovisão. Você precisa mudar a maneira como você interpreta os fatos. Você precisa completar esse caminho da conversão que você começou quando você aceitou Jesus, quando você ouviu a mensagem do Evangelho, aquilo fez sentido para você, e você entendeu que Jesus ressuscitou por você, e que isso começa a transformar a sua vida, e que isso perdoa os seus pecados. Você precisa concluir esse caminho, concluir esse processo, chegando no ponto de como que você enxerga o mundo, como que você interpreta os fatos, para que você possa sentir o que Deus sente, para que você possa enxergar o mundo como Deus enxerga, para que você possa fazer o que Deus diz para você fazer. E que aí para você fazer essas coisas não vai ser pesado. Para você obedecer a Deus não vai se tornar um fardo. Para você obedecer a Deus não vai ser uma coisa assim, nossa, que sacrifício obedecer ao Senhor. Não, porque você se sacrificou. Agora você experimenta a vontade de Deus, você descobre que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. É legal servir a Deus. É prazeroso servir a Deus. É bom servir a Deus. Eu queria que a gente finalizasse esse tempo cantando de novo, eu vou chamar os músicos aqui na frente, a música que a gente cantou por último. Quando a gente cantou aqueles primeiros 3 versículos que nós lemos, que Deus ele é inescrutável, são profundas riquezas saber e conhecer de Deus. E dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu queria te convidar para ficar de pé para cantar essa música. Eu queria que você adorasse a Deus com essa canção. Que você falasse essas coisas para Deus do fundo do seu coração. De verdade. Que você assumisse a partir disso um compromisso de converter a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar o mundo, a sua forma de sentir as coisas do mundo. Porque dele